Oi, gente! O tema desse vídeo é prática baseada em evidências. Então, há alguns dias atrás, a gente escreveu sobre a nova definição de dor, que não mudava há mais de 40 anos. A IASP, que é uma associação internacional para o estudo da dor, mudou essa definição agora em 2020, no mês de julho, e teve algumas pequenas alterações que fazem bastante diferença, porque a gente sabe que a dor é algo muito difícil de ser definido, muitas pessoas têm dificuldade de dizer como é essa sensação. Então, uma organização internacional que é referência sobre o estudo da dor, quando muda esse tipo de definição, chama bastante a atenção das pessoas da área, né, que trabalham com isso. A gente falou nesse post sobre a prática baseada em evidências e algumas pessoas vieram perguntar o que significa isso. O que significa dizer que nós utilizamos a PBE, né, que é a sigla de prática baseada em evidências. Então eu vou explicar sobre isso e qual a importância da prática baseada em evidências para a área da saúde. Então, quando a gente se refere a evidências, a gente está falando sobre evidência científica, tá? Evidência científica é algo que a gente encontra na literatura sobre um tema específico e que vários estudos já falaram sobre aquele tema, já estão comprovando alguma informação. Só que existem vários níveis de evidência, existem evidências fracas e evidências fortes sobre um determinado assunto. Então, as evidências elas dependem muito do tipo de estudo científico que foi feito sobre aquele tema. Então, por exemplo, estudos que só foram feitos em laboratório ou utilizando animais e não foram ainda passados para seres humanos ou para uma grande quantidade de pessoas, geralmente tem uma evidência científica mais fraca, porque ainda não foi possível tirar aquilo de um modelo mais experimental do laboratório ou dos animais e passar isso para os seres humanos. Quando isso vai chegando mais próximo da realidade, ou seja, existe a aplicação daquilo que está sendo estudado em um caso, que a gente chama de relato de caso, isso começa a ter um nível de evidência científica mais forte. Mas um relato de caso ainda é um nível de evidência não tão forte, porque a gente está falando sobre uma pessoa só. E a gente sabe muito bem que o que funciona para uma pessoa só não necessariamente vai funcionar para um grande número de pessoas, tá? Quando isso começa a ser passado para uma grande quantidade de pessoas, o nível da evidência científica vai ficando cada vez mais forte. Mas mesmo para uma grande quantidade de pessoas, existem vários tipos de estudo. Eu vou deixar um link aqui da USP que explica exatamente quais são esses níveis e todos os tipos de estudo científico que existem para cada nível de evidência científica, tá? Então, quando a gente chega a ter um número muito grande de estudos que foram feitos em grande quantidade de pessoas, de forma randomizada, e a gente passa a conseguir fazer uma revisão sistemática da literatura, a gente tem uma evidência científica que a gente chama de padrão ouro, ou seja, é aquela evidência científica mais forte sobre aquele assunto específico que a gente está falando, tá? Na área da saúde, quando a gente utiliza essas evidências científicas nos nossos protocolos clínicos para aplicar técnicas nos nossos pacientes, nós dizemos que a gente utiliza a PBE, a prática baseada em evidências. Então é isso que significa, tá? A gente pode refletir bastante sobre isso, porque quando a gente pensa em protocolos clínicos, em técnicas ou medicamentos que a gente vai aplicar em seres humanos que são nossos pacientes, não cabe ter uma opinião sobre isso. Então não existe a minha opinião pessoal sobre os equipamentos de musculação terapêutica, por exemplo. Não existe a minha opinião pessoal sobre o fortalecimento muscular feito de determinada maneira. Existem evidências científicas que vão dizer se aquilo funciona ou não, tá? Logicamente, na prática clínica,
as evidências científicas vão servir como um guia, então elas vão dar a luz ao nosso caminho, vão dizer, ó, começa por aqui, é isso que a gente sabe que funciona. E a partir disso, a gente vai poder ver o que funciona especificamente com este paciente ou aquele. Porque geralmente existe mais de uma técnica que funciona para atingir um mesmo objetivo. Então tem muita gente que quando a gente fala sobre prática baseada em evidências, fala, nossa, mas você não vai ver a individualidade de cada um, você vai ficar só na evidência científica? Não é isso, porque existe, principalmente na fisioterapia, muitas técnicas, por exemplo, para atingir o fortalecimento muscular. E a gente, como profissional da saúde, não deve ser apaixonado por uma única técnica e defender que só ela funciona, que nenhuma outra funciona. A gente tem que ter um leque de possibilidades, porque cada indivíduo vai responder melhor a uma técnica ou outra. Só que esse leque de possibilidades, esse leque de técnicas que a gente tem que ser baseado em evidências científicas. Então, a gente vai selecionar para o nosso leque aquelas técnicas que a gente já sabe que a ciência comprovou que funcionam, tá? A gente pode pensar muito no atual momento que nós estamos vivendo em 2020 em relação à área da saúde e refletir. Não existe opinião, não adianta a gente querer olhar um estudo que foi feito em uma pessoa, por mais atual que ele seja, ele pode ter sido publicado hoje. Nossa, olha, esse estudo aqui comprovou que isso deu certo nessa pessoa, então agora todo mundo tem que fazer isso. Não existe isso. Não existe defender uma técnica porque você gosta dela ou por conta da sua opinião pessoal, do seu sentimento em relação a essa técnica ou a este medicamento, certo? Então, não existe também pessoas leigas, inclusive eu que sou fisioterapeuta, ficar discutindo sobre, não, nós deveríamos utilizar isso ou nós não deveríamos utilizar isso e isso virar uma briga de uma torcida, como se fosse uma torcida de futebol. Alguns defendem isso e outros defendem aquilo. Isso não existe, porque essa discussão vai estar sendo baseada na opinião pessoal. Então, nós não deveríamos, é muito nocivo para as pessoas que haja esse tipo de debate, né? Vamos utilizar tal coisa, vamos utilizar tal outra, se a gente não estiver olhando para as evidências científicas. E muitas vezes, para uma evidência científica ter um nível forte, demora tempo, demora anos às vezes, para um estudo ser replicado, ser aplicado em um tipo de população diferente, porque a gente sabe que nem no Brasil, que é o mesmo país, as populações são iguais. Se você aplicar uma pesquisa no norte do Brasil e outra no sul, nós já estamos falando de populações diferentes. Então, só o tempo para realmente comprovar alguma coisa, para sedimentar melhor aquela informação e ter uma informação forte o suficiente, uma evidência forte o suficiente para alterar protocolos clínicos ou criar novos protocolos clínicos se a gente estiver falando de uma doença nova que ainda não tenha nenhum protocolo clínico para ser seguido, tá? Então vamos tomar cuidado ao defender uma técnica, um medicamento ou qualquer coisa que seja quando a gente fala da área da saúde. Quando a gente vai definir o tratamento de um paciente, seja na fisioterapia, na medicina ou em qualquer outra área da saúde, quem vai definir o tratamento é o profissional que estiver atendendo com base na avaliação que ele fizer daquele caso. Então, aquele caso sempre vai ser único, nunca vai ser o mesmo caso que outras 50 pessoas. Cada caso é um caso sempre. E aquele profissional vai pegar o seu leque de evidências científicas e vai falar, bom, então eu vou escolher esta técnica ou este conjunto de técnicas em associação que já tem fortes evidências científicas para tratar o meu paciente. Não cabe um debate da população sobre isso, porque a população não vai estar olhando para um caso, não vai estar olhando para as evidências que já existem sobre aquele assunto, tá? Então vamos ter mais cuidado com a vida das pessoas, mais cuidado com a área da saúde quando a gente fala sobre protocolos clínicos.
Não vamos discutir assuntos pegando informações aleatórias, mas olha, esse estudo único aqui provou, então vamos lá. Não é assim que funciona, tá? Vamos utilizar a prática baseada em evidência para guiar o nosso caminho, para a gente saber por onde começar, para a gente observar como aquele paciente está reagindo e se não estiver dando certo, é nosso dever parar e falar, não, essa técnica não está dando certo com essa pessoa, não é porque eu sou apaixonado por essa técnica que eu vou insistir. Deixa eu olhar aqui para o meu leque de possibilidades e tentar combinar essa técnica com outra ou mudar a direção desse tratamento até que aquele paciente chegue no resultado que a gente está querendo. Porque qual é o nosso objetivo como profissional da saúde? É que o tratamento que a gente oferece para um paciente que está precisando da gente para ficar bem, seja bem sucedido, tá? Então, isso é a prática baseada em evidências e ela tem que ser respeitada. A ciência tem que ser respeitada e aplicada na nossa prática clínica, sempre com bom senso e individualização, observando cada caso e pegando o nosso leque de possibilidades para fazer aquela pessoa melhorar o mais rápido possível e da melhor forma possível. Certo? Qualquer dúvida podem me perguntar. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!